em Gênesis, capítulo 22. Gênesis, capítulo 22. Vamos ler. Eu vou ler aqui na minha Bíblia atualizada, estudo aqui de Jaime e Judith Kemp, tradução da linguagem de hoje, uma linguagem mais simples. Diz assim, aqui é o capítulo que Deus põe Abraão à prova, né? Algum tempo depois, pôs Abraão à prova, Deus o chamou pelo nome e ele respondeu, estou aqui. Então Deus disse, pegue agora Isaque, o seu filho, o seu único filho, a quem tanto ama, e vá à terra de Moriá, ali na montanha que eu lhe mostrar, queime o seu filho como sacrifício. No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada, riou o jumento, cortou lenha para o sacrifício e saiu para o lugar que Deus havia indicado. Isaque e 2 empregados foram junto com ele. No terceiro dia, Abraão viu o lugar de longe. Então disse aos empregados, fique aqui com o jumento, eu e o menino vamos ali adiante para adorar a Deus. Daqui a pouco nós voltamos. Abraão pegou a lenha para o sacrifício e pôs nos ombros de Isaque. Pegou a faca e fogo e os dois foram andando juntos. Daí a pouco o menino disse, pai! Abraão respondeu, o que foi, meu filho? Isaque perguntou, nós temos a lenha e o fogo, mas onde está o carneirinho para o sacrifício? Abraão respondeu, Deus dará o que for preciso, ele vai arranjar um carneirinho para o sacrifício, meu filho, e continuar a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão fez um altar e arrumou a lenha em cima dele. Depois amarrou Isaque e colocou sobre o altar em cima da lenha. Em seguida pegou a faca para matá-lo, mas desse instante, lá do céu, o anjo do Senhor chamou dizendo, Abraão, Abraão, estou aqui, respondeu ele. O anjo disse, não machuque o menino e não lhe faça nenhum mal. Agora sei que você teme a Deus, pois não me negou o seu filho, o seu único filho. Amém, queridos? Senhor, meu Deus, obrigado, Pai, mais uma vez, Senhor, por essa palavra. Que ela seja palavra sobre nós, sobre nossas vidas, que ela tenha, Pai, sobre nós, autoridade para revelar aos nossos corações aquilo que precisamos aprender pela Tua palavra. É o que nós já oramos para essas pessoas que nos ouvem, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, podem sentar. O que eu quero transmitir através desses versículos que acabamos de ler, por esse texto que nós já sabemos, muitas vezes passamos isso aqui em escola bíblica, estudos, leituras, entendemos aqui o contexto, quando falamos de Abraão como pai da fé, entendemos aqui pelo contexto que Isaque era o filho mais velho, né? Era o primeiro filho, é o filho da promessa, aquele filho que Deus havia dado a ele e a Sara, para que eles tivessem a sua descendência preservada, desse continuidade ao propósito que Deus tinha sobre a vida de Abraão. Então, todo esse contexto está mostrando aqui para nós que Isaque também era o filho da promessa, o filho da alegria, o filho que trazia todas as existências relacionais dos seus familiares, da sua consanguinidade. Então, nós temos aqui uma pessoa que era o ponto-chave da vida de Abraão, da vida de Sara, da vida daquela família. Mas há um momento em que Deus o chama. Há um momento em que Deus tem um particular com Abraão. Há um momento em que Deus ele requer algo de Abraão que aos nossos olhos, você ficaria pensando assim, como é que Deus faz isso? Como é que Deus agora, depois de ter dado essa bênção, ter dado essa promessa, cumprido a promessa sobre a vida de Abraão, agora ele vai tomar a bênção de volta? Como é que o Deus que dá a bênção pega agora e transforma essa bênção numa coisa que não vai realmente agregar valor aos nossos olhos, não vai agregar valor à vida de Abraão, à vida de Sara, à vida dessa família? Ele vai ter agora que destruir tudo aquilo que Deus construiu dentro daquela família. Como é que acontece isso? Parece algo paralisante.
no mundo espiritual. Parece que é algo que ela vem de encontro às nossas vidas e vai de encontro, muitas vezes, à nossa maneira de pensar o mundo. Porque nós temos uma maneira de pensar o mundo. Nós temos uma maneira de sentir o mundo. Nós temos uma maneira de viver em relacionamento dentro de um mundo. Daí nós temos as leis. Nós criamos as leis para que a gente possa cumprir essas leis e para que a gente não possa invadir a propriedade do outro, destruir o bem do outro. Então nós temos essas leis, tanto aqui no mundo relacional, nas construções sociais, como acabamos agora de ouvir algo de Deus para Abraão. Abraão, eu quero o filho que tu amas, o teu filho amado. Eu quero agora que esse filho seja para mim o meu sacrifício. O desejo de Deus se torna agora, num momento ali para Abraão, a destruição de algo que ele sonhava como um propósito da vida dele. Você já parou para pensar na sua vida pessoal que aquilo que muitas vezes você quer construir, quer mostrar, quer dizer que é o belo para as pessoas, e Deus chega assim, você sabia que quando eu destruir isso aqui vai ser o meu prazer? Que o nosso, botar entre aspas, que o nosso fracasso, a nossa derrota, vai ser o prazer de Deus? Aparentemente, aquilo que para Abraão estava se tornando uma destruição, a destruição do belo, do estético, porque na cultura, a época que Abraão vivia, o pater, o pai, ele tinha que proteger a casa, ele tinha que proteger os filhos, ele tinha que proteger a esposa, ele tinha que proteger os convidados que chegavam ali na sua tenda. Era uma grande desonra se alguém ficasse com fome, era uma grande desonra se alguém passasse alguma necessidade, porque na cultura na qual ele estava inserido, ele tinha que proteger, ele tinha que cuidar. Mas no momento em que Abraão é chamado, ele começa a quebrar essa estética. Ele começa a quebrar esse modelo construído socialmente, que ele estava preso socialmente. Mas é aqui que vem a mensagem de Deus sobre nossas vidas. Abraão tinha os seus valores bem definidos dentro dele. Abraão tinha os valores definidos dentro dele, bem definidos. Sabe por que acontece isso na nossa vida, querido? Muitas vezes nós pensamos através de imagens, de sons, nós captamos pelos nossos 5 sentidos e formamos os nossos pensamentos, nós agimos e nos comportamos de acordo com o que percebemos o mundo, através dos filtros que nós temos na nossa psique humana. À medida que eu estudo, que eu aprendo, que eu me desenvolvo, que eu me dedico mais à palavra, eu vou tendo mais intimidade com Deus, eu vou tendo mais esclarecimento daquilo que Deus quer. Deus se revela à minha pessoa. A nossa capacidade intelectiva não consegue entender Deus na sua dimensão, mas Deus se revela às nossas vidas pela sua infinita misericórdia. Deus se revela à nossa mente, às nossas vidas pessoais, o nosso dia a dia, através da sua misericórdia. Através da sua graça, Ele derrama para nós, Ele nos dá aquilo que nós não merecíamos. Então, Abraão começa a definir isso dentro dele, estava muito bem definido a quem ele servia. Porque quando você define a quem você serve, você tem uma identidade diante de Deus. Quando você define quem você é diante de Deus, você não vai ter dúvida na tua decisão. Quando você sabe que Deus está falando ao seu coração, você não vai titubear, você não vai ficar em dúvida, porque Deus não gera dúvida no coração daquele que o serve em verdade. Olha que coisa legal. Olha que coisa interessante na nossa vida, pessoal. Será que foi Deus que falou comigo mesmo? Será que Deus está comigo nessa decisão? Como é que eu tenho me sentido nessa decisão que eu tomei em servir a Deus? Porque quando Deus fala no nosso coração e você tem certeza que é Deus que está falando, você não tem dúvida. Amém. O que aconteceu nesse texto? Deus falou com Abraão. A Bíblia nos fala que ele levantou de madrugada. Ele levanta de madrugada. Gente, uma pessoa que tem um compromisso todo dia e levanta de madrugada, ele está dando prioridade àquilo que ele tem que fazer. Quantas resistências nós criamos para não tomar uma decisão?
Quantas resistências nós tomamos para não tomar, para não fazer algo que é até mesmo benéfico para nossas vidas. Pessoas que têm que fazer algo e não fazem. Vou dar um exemplo da minha mãe. A mamãe está com 77 anos. O médico falou que ela precisa fazer a cirurgia da vesícula. E ela não faz. Sabe que tem que fazer, não faz. E cria resistências. Tem coisas que você sabe que deve fazer, que tem que fazer. É prioridade na sua vida. Mas o que acontece? Nós começamos a procrastinar aquilo que Deus já mandou nós fazermos. E é essa grande discussão aqui nesse texto, para que eu possa entender, possa transmitir para os irmãos, que quando Abraão levanta de madrugada, ele já deu prioridade naquilo que se chamava Deus na vida dele. Abraão não negociou com Deus. O problema muitas vezes nas nossas vidas é que a gente fica negociando com Deus. Porque quando você negocia, é porque você está em dúvida. Quando você começa a colocar hipótese, começa a botar uma resistência, começa a falar assim, não, Deus, mas se for assim, é porque você ainda não decidiu isso dentro de você. Abraão se levantou, chamou 2 servos, e ele teve ali uma característica que todo aquele que precisa entender o que é servir a Deus, o que é necessário você fazer uma caminhada em Deus, é algo que poucas pessoas conseguem ter essa habilidade pessoal, que se chama disciplina. Abraão teve disciplina. O que é uma pessoa disciplinada? É uma pessoa que se submete a um novo aprendizado. É uma pessoa que se submete a aprender, independente da situação, circunstância que ela está vivendo. É uma pessoa disciplinada. É eu me colocar debaixo dessa situação para que a mensagem venha, para que eu aprenda em cima dessa situação. Abraão se permitiu aprender. Se Deus estava chamando e pedindo o filho dele, ele se propõe a caminhar, se propõe a fazer aquilo que Deus estava fazendo, porque Deus queria ensinar algo para Abraão. Quantas vezes nós ficamos reclamando de Deus, falando, Senhor, me tira dessa situação, Senhor, livra-me dessa situação, sendo que Deus quer nos ensinar dentro da situação? A Bíblia nos fala ainda que passemos pelo vale da sombra da morte, Deus vai estar conosco. Se porventura você passar pelo vale da sombra da morte, aquilo que você considera como um vale da morte na sua vida, pastor, o que eu estou vivendo é como se estivesse morto-vivo, estou um zumbi. Mas a Bíblia está dizendo, ainda que você venha passar pelo vale da sombra da morte, eu não vou te abandonar, eu vou estar contigo. Agora você quer evitar o vale, você quer evitar a dor, você quer evitar o rompimento, você quer evitar o acidente, você quer evitar isso. Não dá, se Deus quer te ensinar lá dentro. Imagina se Daniel, Isaac, Mesaque e Abidinego não tivessem dentro daquela fornalha. Se não existisse a fornalha, se não existisse o fogo, se não existisse todo aquele calor, aquela temperatura elevada a qual eles estavam vivenciando, o rei jamais iria enxergar aquela pessoa passando lá, que estava dentro lá daquela fornalha, que era o próprio Jesus. Sabe, tem coisas em nossas vidas que elas só serão vistas quando a gente tiver a pior situação que você possa imaginar na sua vida. Quando você tiver certeza daquilo que você está servindo e daquilo que você está fazendo em nome de Deus. Então Abraão teve prioridade, ele sabia definir os seus valores, teve disciplina para aprender algo de novo que Deus queria ensinar. Uma outra coisa que nós enxergamos nessa vida de Abraão aqui, que Abraão era uma pessoa controlada, gente. Como é que pode uma pessoa passar por esta caminhada? Porque a Bíblia fala que ao 3º dia ele enxergou o lugar. Primeira coisa, se eu convido você para ir a algum lugar, você pode fazer uma viagem comigo, Beto? Aí o Beto fala assim, vamos sim, pastor, para onde? Ele vai perguntar logo o endereço. A gente já pergunta logo, onde é que vai ser? Porque nós somos muito curiosos de saber para onde é que nós vamos. Abraão não perguntou isso para Deus. Só disse assim, Deus, eu quero te levar para um lugar que eu te enviarei. Ele não perguntou onde é que era. Ele já saiu de madrugada. Ele saiu, por quê? Ele sabia quem estava no comando. Você tem que entender que a nossa vida, ela tem um comando, tem um comandante. Quem é o timoneiro do teu barco? Quem é que está dirigindo ali teu barco, a tua vida? É Deus.
Nós estamos debaixo da potente mão de Deus. A Bíblia nos fala que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Se nós somos potente, propriedade exclusiva de Deus, nós estamos na mão de Deus. E se Deus fechar sua mão, quem é que vai abrir essa mão aqui de Deus? Ninguém. Nós estamos na proteção de Deus. Nós somos a menina dos olhos de Deus. Sabe o que é a menina dos olhos de Deus? Aquela que ninguém toca. Nós somos intocáveis, por quê? Porque Deus não permite com que nada venha sobre nós, a não ser pela vontade permissiva dEle. Deus não perdeu o controle de nossas vidas. Pastor, minha vida está assim, está uma bagunça. Deus não perdeu o controle sobre a tua vida. Deus está no governo. E Abraão foi seguindo. Abraão foi seguindo. Eu fico imaginando assim, Abraão andando no primeiro dia. Abraão não perdeu o controle. O segundo dia, Abraão não perdeu o controle. No terceiro dia, ele viu o local do sacrifício. Ele estava com um menino de 12, 13 anos. O que é um menino de 12, 13 anos, gente? É um menino curioso, entrando na adolescência, cheio de perguntas, mas cheio de perguntas mesmo. Chega ao ponto dele perguntar assim: pai, tá aqui a lenha, tá aqui o cutelo, tá tudo aqui. Cadê o cordeirinho? Cadê o carneiro para gente fazer o sacrifício? O senhor falou para a gente que ia fazer o sacrifício. Cadê o carneiro? Cadê o carneiro? Eu acho que ele estava doido para matar o carneiro. É verdade. Eu acho que a empolgação dele era tanta que ele queria matar o carneiro. Eu não, pai, pode deixar, vou matar o carneiro. Eu fico imaginando o coração de Abraão. Eu fico imaginando aquele segundo dia, que a Bíblia não fala do segundo dia, dele montando em cima do Abraão, pulando no Abraão, brincando, tacando a pedrinha dentro d'água, correndo na frente lá dos servos, montando no jumento, descendo no jumento, fazendo tudo na brincadeira, porque nessa fase, nessa idade, esses meninos ali são espoletas. Muito gostoso. E eu fico pensando também na vida de Abraão, para a gente fazer mais uma inserção assim nesse texto, é o que passava na cabeça de Abraão à noite. A gente vai ter que dormir. É o momento que mais dói. É quando as pessoas se afastam, quando as pessoas saem da nossa volta, é quando você vai pisar no chão da tua própria realidade, da tua própria existência. Os grandes pensadores, eles falavam o seguinte, que o homem passa a pisar no chão da existência dele quando ele protesta. Quando ele protesta, quando ele diz assim: por quê? Por que está acontecendo isso na minha vida? Por que eu tenho que tomar essa decisão? Por que eu vou ter que matar essa criança? Por que, Deus? Por quê? Quando ele começa a perguntar os seus porquês, essa é a grande hermenêutica da nossa vida. De procurar saber, entender, ter experiência. Mas se essa experiência que você está passando é uma experiência que tem por base, por fundamento, tem por chamada o teu Deus, não se abale. Não fica abalado. Se você é uma pessoa que serve a Deus, uma pessoa que entende que Deus está sempre no comando, você vai sentir paz no seu coração. Glória a Deus. Tudo que você vier a fazer, se você está, pastor, eu não sei, você sente paz no seu coração? Vamos abrir aqui em Colossenses capítulo 3, versículo 15, versículo 17, eu vou ler aqui para vocês. Olha só o que diz assim, ó. E que a paz de Cristo, a paz que Cristo dá, dirija vocês nas suas decisões, pois foi para essa paz que Deus nos chamou, a fim de formarem um só corpo. E sejam agradecidos que a mensagem de Cristo, com toda a sua riqueza, viva no coração de vocês. Ensine e instrua uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos, canções espirituais. Louve a Deus com gratidão no coração. E tudo o que vocês fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus e por meio dele agradeçam o Deus Pai. Eu pergunto para você, quais as suas prioridades? Você tem paz na sua comunidade? Não. Você tem paz na sua congregação? Não. Você tem paz daquilo que você está tomando decisão? Não. Mas quem mandou foi Deus. Você tem paz de Deus no seu coração? Tem. Então, olha só.
Se Abraão tivesse perguntado para Sara e falado assim, Sara, eu ouvi uma voz, agora eu estava ali, catando uns gravetos ali, e de repente veio uma voz assim, chamando, Abraão, eu tenho algo contigo, quero ter um filho, quero sacrificar. Se ele tivesse falado para Sara, se coloque, as irmãs casadas aqui, se coloque nessa posição, Abraão com seus 90 anos, chegando assim, falando assim, né? Olha, amor, seguinte, Abraão mandou a gente sacrificar o nosso filho, o filho da promessa, e eu vou sacrificar. O que Sara, o que você no lugar de Sara falaria para o seu filho, para o seu marido, hein? O que você falaria para ele? Eu posso me arriscar. Você está louco? Você está maluco? Você está gagá? Você está senil? Essa voz não é de Deus não, rapaz. Sabe por que Abraão teve disciplina? Porque tem palavras e tem sonhos que só você vai entender. Você pode falar para quem você quiser. As pessoas vão olhar para você e dizer, maluco, você é doido. Isso nunca vai acontecer. Porque essa palavra foi direcionada para você. E Abraão teve disciplina, essa disciplina espiritual que ele guardou no coração dele. Levantou de madrugada. Nem falou com a Sara. Nem falou com a Sara. Chamou seus 2 servos, provavelmente os 2 servos mais experientes que ele tinha lá a serviço dele. Saiu de madrugada. Se saísse mais tarde, a Sara ia levantar, ia pro fogão a lenha, fazer o café, e aí ia conversar com ele e impedir. Mas ele saiu logo de madrugada. Um homem sábio. Um homem disciplinado. Sabe aquela pessoa que fica caladinho, ovelha, muda, não sai contando para todo mundo o que Deus tem na sua vida? Porque se ele contasse, a sua comunidade não ia ficar em paz. Eles iam tentar impedir dele sair daquela comunidade. O melhor amigo ia falar, não, cara, vem cá, você não vai fazer isso não. O melhor amigo, o vizinho, o da tenda, o prefeito ali da sua comunidade. Ninguém ia deixar Abraão sair porque esse cara está ficando maluco. Ele teve que sair em silêncio. Tem coisa na nossa vida que você tem que ficar em silêncio. Porque senão você vai estragar o propósito que Deus tem na tua vida. Você vai retardar aquilo que Deus tem na sua vida. E Abraão, ele olhou para Deus e falou assim, Deus, eis-me aqui. Ele só falou isso. Gente, quando a gente pede uma coisa, até mesmo para a pessoa que você ama, fala assim, você pode pegar um copo com água para mim? Ah, vai lá. Né? A gente fala, se a pessoa, Abraão só falou assim, eis-me aqui. Eu quero teu filho, eis-me aqui. Eu quero que você sacrifique, eis-me aqui. Eu quero que você faça isso, eis-me aqui. Ele estava de corpo e alma presente. Como nós criamos resistência? Nós criamos resistência, botamos desculpas. Nós criamos situações para evitar aquilo que você deve fazer. Olha o que a gente aprende com Deus, gente. Que tudo aquilo que Deus quer que nós façamos, nós temos que fazer para que Ele realize o quê? Tudo que Ele deseja em nossa vida. Quando eu e você começar a fazer tudo aquilo que Deus quer que nós tenhamos de fazer, olha, Deus quer que você faça isso, faça logo. Não fique adiando. Faça logo. Sabe aquela fila de injeção? Que antigamente você chegava no hospital, aí o médico olhava para você, garganta inflamada, naquele tempo era só bezetacil e frademicina. Você já ia logo direto no box. Né? Aí eu via aquela fila, né? A mamãe trabalhava no hospital, e eu via aquela fila. Aí eu ficava só observando aquelas ampolas, assim, aquelas seringas de vidro que eles tiravam daquelas bandejinhas de inox, né? Tirava lá e botava lá aquela agulha enorme, colocava, aí ia colocando. Aí todo mundo saía chorando. A cabeça pra cima doía demais, né? E eu olhava aquilo. Aí eu falava, mãe, deixa eu ir logo, rápido, deixa eu ir logo. Aí as pessoas olhavam assim, mas ele é corajoso, hein? Não, eu não era corajoso, eu era o mais medroso. Porque eu não aguentava ver todo mundo ali. Né? Eu ia passar, eu ia tomar a injeção, mas eu não aguentava ficar vendo todo mundo sofrendo. Vai logo, vai de uma vez. Tem coisa na nossa vida, gente, que é só uma dor. Mas você fica sofrendo as dores de todo mundo, ó. Todo mundo. Aí quando chega a sua vez, né? Aí você vai sofrer dobrado.
Então a gente precisa entender que Abraão era para fazer, vamos fazer. É o Isaac? Vamos fazer o Isaac. Quem pediu? Deus. Então vamos fazer, Deus pediu. Vamos lá. Tudo claro, tudo definido. Os valores dentro dele estavam tudo definido. Então nós devemos fazer. E ele foi fazer. O apóstolo Paulo entendeu isso aqui, não o texto de Abraão, mas ele fala o seguinte: se você quer fazer algo, mas você está em paz com a tua comunidade, faça. Aí eu boto até um exemplo, o irmão fala assim: pastor, eu vou sair da igreja. Você já perguntou para sua esposa se ela está em paz com você? Não, se eu perguntar, ela vai dizer que não. Aí, não está em paz com a casa. Você já perguntou para sua igreja lá, os irmãos, você saindo da igreja, como é que vai ser a sua saída? O pessoal vai sofrer? Vai sentir sua falta? Pastor, nem vou falar, porque eles vão sentir minha falta. Então não está em paz com a igreja. Ah, mas e o pessoal que louva com você, que você está sempre louvando ali, como é que vai ser? Vai estar em paz? Não, não vai estar em paz. A Bíblia fala assim, ó, toda a tua decisão você tem que estar em paz. Você não está em paz com a igreja, você não está em paz com a comunidade, não está em paz com a esposa, não está em paz com os filhos, não está em paz com todo mundo. Aí você vem dizer, eu estou em paz com Deus. Olha lá. Essa paz, essa paz, ela é na sua totalidade. Na sua totalidade. Porque eu posso agora, nesse momento, sair na direção do meu propósito de vida. E eu tenho que entender isso para minha vida. Eu sei de muitos missionários, amigos, quando eu estive na Índia, estive lá no Nepal, gente, o que eu encontrei de missionários, né? Encontrei de missionários que estavam nos campos missionários, só que eles estavam abandonados. Abandonados. Mas cada um tinha uma história diferente. Teve uns que falavam assim, não, eu senti no Senhor no coração, aí viajei, vim para cá, aí tinha um lá que ele consertava bicicleta, pneu de bicicleta, porque lá em Katmandu, lá no Nepal, eles andam muito de bicicleta. Então ele tinha a profissão lá de consertar bicicleta, encher pneu, consertar, remendar. Então ele consertava a bicicleta. Então ele passou a remendar, consertar a bicicleta, e ele tinha que trabalhar para tirar o sustento da família dele, porque ele chegou lá e casou lá. Ele foi fazer missão, casou lá, agora estava trabalhando para manter a família. Aí ele falou assim, é porque a igreja me abandonou, eu acabei ficando, casei, construí família. Mas ele se via como um missionário lá. Agora eu pergunto, será que quando ele saiu da origem dele, da base dele, eles haviam firmado um compromisso? Eles haviam firmado um compromisso, unanimidade, nós vamos enviar você e vai ter o tempo de trazer você. Havia um acordo. Havia paz. Então, muitas vezes a gente toma algumas situações da nossa vida, nós tomamos decisões que não há paz. A paz é importante. Sentir essa paz, essa leveza é muito importante. Porque são sinais de aprovação daquilo que Deus está trabalhando em nossas vidas. Eu lembro que lá na época que eu estava trabalhando lá na DPE, Departamento de Polícia Especializado, e nós tínhamos lá uma chefe, e ela assim, era uma pessoa muito ríspida no tratamento com as pessoas, e eu sentava à frente, e eu tinha uma Bíblia, eu sempre deixava uma Bíblia assim bem à frente na minha mesa, e ela passava na porta, né, na porta da delegacia, ela me via, ela cumprimentava, dava bom dia, boa tarde, ia lá pro fundo, que era a última sala. Quando ela precisava de alguém, ela chamava ou gritava, xingava um palavrão. Ela xingava uma pessoa, não sei o que, xingava um palavrão e chamava. Aí uma vez ela chegou e ela falou assim, Irança, vem comigo aqui na minha sala. Eu fui lá com ela. Aí ela falou assim, lê para mim um versículo aí da Bíblia, que eu vejo lá, aquela Bíblia lá na sua mesa, eu quero que você leia para mim um versículo. Aí eu fui ler esse versículo. Li um versículo lá para ela. Aí ela falou, fala um pouquinho. Aí eu falei um pouquinho do versículo para ela. Ela era do candomblé, fazia sacrifício toda terça e toda quinta. Tinha um colega que sempre saía lá para buscar alguns produtos para ela, como vela, alguma coisa assim, outros produtos, né, que não é bom falar, mas ia buscar. Toda terça e toda quinta ela sacrificava. E ela dizia lá que as pessoas faziam bem para ela e tudo mais, e ela me pediu para explicar isso aqui, a Bíblia para ela. Ela chegava, gritava com todo mundo, falava com todo mundo, dizia o seguinte, xingava mesmo.
Aí ela foi transferida. Eu trabalhei com ela 2 anos assim. Ela sempre me pedia. Eu nunca cheguei invasivamente falando da Bíblia, pregando para ela. Nunca fiz isso. Ela pedia para falar alguma coisa para ela, porque ela disse que ela sentia paz. Aí uma vez ela foi transferida lá do local, e ela chamou todos os chefes, chamou todo mundo e falou assim: eu queria que vocês me acompanhassem. Queria que vocês fossem comigo para outro departamento. Aí ela desfez a reunião e me chamou assim, falou: Irã, fica aqui, quero falar com você. Ela falou assim: eu tenho certeza que você não vai, mas eu queria te chamar para você trabalhar comigo. Ela falou assim: eu tenho certeza que você não vai, mas eu queria que você trabalhasse comigo. Foi nesse dia que eu falei para ela assim: a senhora espera só um pouquinho, eu dou a resposta daqui a pouco. Ela: não, mas eu quero a resposta agora, que eu tenho que fazer o ofício, tenho que mandar para publicação e tal. Eu falei: a senhora aguarda só um pouquinho. Aí ela: tá bom, mas é rápido. Tá bom, saí. Eu saí, fui lá para o banheiro. Cheguei lá no banheiro, orei. Falei: Deus, qual a minha decisão? O que tu queres? No meu coração, eu quero estar do lado dela. Olha lá, fiquei. Cheguei lá e falei assim: vou com a senhora. Essa mulher deu um sorriso tão grande. Eu fui. Gente, resumindo a história. Chegava no final do ano, trabalhamos 4 anos. Ela não tinha um parente, um amigo, um familiar ao lado dela. Ela perdeu fazenda, perdeu chácara, perdeu casa, foi morar numa rua lá em Sobradinho, debaixo do Meretrício lá. Perdeu tudo que ela tinha. Pegou uma doença nos nervos que não conseguia carregar as coisas. Perdeu tudo que você possa imaginar. Como eu era chefe da parte administrativa, eu tinha todos os contra-cheques. À época, ela, com um salário mais alto, né, como chefe, ela ganhava menos que um funcionário mais novo ganhava quando entrava dentro do espaço da polícia. De tanto empréstimo que ela tinha, tanto sofrimento que ela tinha. E eu lembro de uma vez do Natal, parece que no Natal, na semana de Natal, ela chamou todo mundo chorando, pedindo que as pessoas ajudassem ela. E sabe quem é que estava lá orando com ela, lendo a palavra? Eu e mais um outro colega que conheciam um pouco da palavra. Sabe aquele propósito que Deus tem na sua vida? Eu poderia ter ido, aproveitado, ter ido embora, ido para outro lugar, me dado bem em outras partes, mas Deus queria que eu ficasse ali. Mas olha que bênção que aconteceu. Que quando eu fui com ela, olha lá o que Deus tem para nossas vidas. Aonde eu estava lá, eu não tinha remuneração de chefia nenhuma. Eu trabalhava de graça, como chefe, trabalhava de graça. E quando eu saí daquele local, eu passei a ganhar a minha primeira chefia. Depois dessa primeira chefia que eu fui, eu passei 12 anos como chefe. Olha que coisa abençoada. Que a minha decisão me fez alcançar algo que Deus também estava olhando por mim. Você está entendendo que quando você toma uma decisão, aparentemente parece assim: olha, vai ser muito difícil, as pessoas falam, sai fora, aproveita, tal. Não, mas eu tomei uma decisão e estava em paz com o meu coração. Então, muitas vezes, a gente tem que sacrificar algo dentro de nós em favor do propósito que Deus tem nas nossas vidas. E qual é esse propósito que Abraão tinha diante de Deus? Abraão é considerado o pai da fé. E quando Abraão vai sacrificar, o que disse a palavra aqui? Que veio uma voz, o anjo do Senhor, dizendo: Abraão, Abraão, pode parar, Abraão. Foi justificado aqui no céu. Deus providenciou o cordeiro para você. E o que significa isso para nós? Que o propósito, irmãos, não está ligado às coisas materiais aqui. O propósito vai além da nossa existência. O propósito vai muito mais além do que esse mundo material. O nosso propósito não está ligado aos resultados materiais. Muitas vezes nós ligamos aos resultados aqui, mas não é aqui. É um propósito que dá um salto para a eternidade. A pessoa é bem abençoada porque ele tem tudo. Ele tem isso, tem aquilo, tem aquilo, tem aquilo. Não, o propósito que Deus tem na nossa vida vai além do que está aqui no mundo material. Porque uma pessoa não pode ser avaliada pelo mundo material porque ele é no mundo espiritual. Se você olhar para a vida de Jó, ele perdeu tudo no mundo material, mas o que ele tinha alcançado no mundo espiritual, ele alcançou a excelência do mundo espiritual. Porque ele disse para a esposa: eu tinha tudo, hoje eu não tenho nada. Nu eu vim, nu eu vou retornar. Louvado seja esse Deus maravilhoso.
Então, no tudo que ele perdeu, aos olhos humanos, a glória que estava sobre a vida de Jó não era aqui, era lá. Então, nós não podemos ser avaliados por aquilo que estamos fazendo aqui. Pode ser coisas feias, podemos ser julgados, podemos ser excluídos, podemos ser abandonados, tudo aqui no mundo material. Mas no mundo espiritual, Deus sonda os nossos corações. Deus sabe o que estamos fazendo. Você pode estar perdendo algumas coisas, pode estar construindo algumas coisas, assim como eu já falei muitas coisas. Assim como eu já vivi muitas coisas, eu já experienciei muitas coisas, já levei pancada muitas coisas. Então, no mundo onde a gente convive, a gente precisa entender isso aqui. Essa é a experiência que Deus nos permite passar no mundo material para que possamos alcançar a excelência do mundo espiritual. E esse é o propósito que Deus tem nas nossas vidas. Se eu e você cremos de forma leve, sublime, em forma de paz, você pode ter certeza, Deus está à frente das nossas decisões. Que Deus possa te abençoar tremendamente nesses últimos dias, que Deus possa te dar essa graça, essa alegria de você viver em paz, em tranquilidade. Que somente essa paz que Deus nos dá, essa é que nós buscamos em Cristo Jesus. Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus? Vamos fazer a nossa ceia.